bom dia, devocional Intimidade no ar nesta terça-feira, quadro estreando aqui o Café Intimidade. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito especial com o pastor Robson Mafra, da comunidade Ágape, aqui da cidade de Itajaí. Vamos conhecer um pouquinho mais da história desse ministério, da história do pastor Robson, daquilo que Deus tem feito ali no bairro São Vicente, através desse ministério. Então, meu querido, nós vamos juntos até às 8h30. Não sai daí, é só um minutinho, a gente já volta. O Devocional Intimidade já está no ar nesta manhã de terça-feira. Meus queridos, que seu dia seja abençoado, muito mais do que isso, seja direcionado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque a vida que brota do céu estará sendo emanada no seu interior e através de você, quando você consagra as primeiras horas do seu dia ao Senhor. E como eu disse a vocês, hoje eu tenho uma presença muito especial aqui, pastor Robson Mafra. Bom dia, pastor. Bom dia, Mônica. Prazer estar aqui participando do Devocional Intimidade e desfrutando desse café tão gostoso com você e com todos os seus telespectadores. Que bom, pastor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Estreando o nosso quadro aí, o Café Intimidade, para falar um pouquinho mais. O nosso objetivo é trazer às pessoas aquilo que as comunidades, que as igrejas têm feito na cidade de Itajaí e toda a região. Mas falando um pouquinho antes até da comunidade Ágape, o pastor Robson Mafra, o Robson Mafra, né, já vem desde a infância, desde berço, servindo ao Senhor. Conta um pouquinho da sua história pessoal com Deus para nós. Eu diria que eu sou privilegiado, Mônica. Eu sou nascido e criado no Evangelho. Há sempre um momento em que a gente tem um encontro mais marcante com Deus, geralmente na adolescência, né? Quando surge o chamado, mas filho de uma família dos pioneiros do Evangelho em Itajaí. E fomos crescendo, aprendendo a cada dia, tendo o lar, né? Tendo no lar uma vida com Deus sendo desenhada pela bondade de Deus, crescendo dessa forma, sempre nos caminhos do Senhor. Sendo formado e gerado para um propósito posterior, né, pastor? O senhor vê isso, que toda a sua formação lhe trouxe isso para o ministério que hoje você exerce? Ah, com certeza. Você consegue, num determinado momento, Deus começa a mostrar de que durante toda a sua vida, cada episódio, cada detalhe, Deus foi usando para estar forjando um caráter no propósito, numa missão que Deus tinha na sua vida, né? Interessante isso, pastor, porque Deus, Ele nos estabelece para o tempo dele, o tempo certo que ele tem para a nossa vida, né? E o pastor, ele trabalhou muito tempo dentro da secretaria, o pastor me contou, da Assembleia de Deus, Sim, né? Conta um pouquinho dessa trajetória até então chegar na comunidade Ágape, né? Eu trabalhei quase uma vida inteira, né? Com a Assembleia de Deus, que eu considero a igreja mãe, um carinho enorme. Foi ali que a gente foi aprendendo, a Assembleia de Deus muito voltada para o ensino da palavra e para a vida de oração, e aquilo gerou uma base muito boa em mim. E trabalhei a vida inteira, primeiro na Secretaria da Assembleia de Deus de Itajaí, depois do estado de Santa Catarina, por mais de 15 anos, conhecendo grandes homens de Deus, convivendo com eles e percebendo ali Deus formando um caráter e acendendo a chamada que, num determinado momento, ela vem a efeito, vem realmente acontecer, né? Então, Deus foi muito bondoso comigo, preparando realmente toda uma trajetória assim, colocando homens, mulheres ao longo da minha jornada para estar fortalecendo o propósito que Ele tinha na minha vida. Acho que isso é muito importante, algo que o pastor falou agora. Deus vai colocando pessoas que eles vão se tornando marcos, balizadores, né? Pessoas que vão nos ajudando em Deus a delinear a nossa caminhada, até o objetivo que o Senhor tem para cada um de nós, né, pastor? E como é que surgiu a comunidade Ágape? O pastor, na verdade, foi no decorrer da comunidade Ágape que o pastor veio a ser ordenado, né? Em 2006, a gente conhece bem a história porque eu cheguei 2 anos depois, mas acompanhei os primeiros passos porque tinha amizade com eles. Eu chego a brincar que se olhar a minha foto de casamento e a foto dos primeiros momentos da Ágape, se confunde porque meus padrinhos de casamento, grande parte deles estavam lá na Ágape também, né? E desde os primeiros momentos, então, a gente acompanhou. Nasceu o desejo por algo novo, né? Quando me foi perguntado por um chefe meu, na minha saída, o que eu encontraria lá na Ágape que não tinha onde eu estava, não, é só realmente um entendimento de uma chamada de Deus para viver o Evangelho de uma forma, quem sabe, um pouco diferente, um pouco com mais liberdade, seja na adoração, seja na forma de viver. Não que havíamos, né, pelo menos no meu coração, alguma coisa contra a nossa origem, mas um novo chamado, um novo entendimento, né?
Assim, quando um filho casa e a proposta de Deus é que ele saia da casa do pai, da parentela e constitua uma nova família, houve esse entendimento que Deus estava chamando para a formação de uma nova família. Isso aconteceu em 2006. Oficialmente em 15 de maio de 2006, surge essa família, a comunidade Ágape de Itajaí, e Deus tem abençoado desde então, né, com desafios como quase todo o trabalho que inicia, mas o Senhor tem honrado, assim, tem E hoje sido já bom está há demais. 7 anos estabelecido aqui na cidade de Itajaí, né? 7 anos a gente fez agora em maio, né? E eu ouvi dizer de que as igrejas geralmente ou morrem ou começam a se organizar a partir do 5º ano. E a gente tem percebido isso pela graça de Deus, a gente completou 7 anos aí, Deus tem gerado uma estrutura, né? Um corpo de obreiros local, e estamos caminhando. Melhor do que nós merecemos, mas precisamos trabalhar muito para atingir o que Deus merece, né? Tremendo, pastor. É um trabalho que ele tem data para terminar, ou quando a gente partir, ou quando Jesus voltar. Não é verdade? Você vai estabelecendo. E o pastor falou essa questão de tempo, eu me lembrei que até um trocadilho um pouco engraçado, mas todo mundo diz que se um casamento passa dos 7 anos, ele vai ir para a vida inteira, não é verdade? Então você estabelece um tempo em Deus. Mas assim, a ordenação do pastor, ela veio posterior à fundação da Ágape, né? Foram 2 anos depois, certo? Foram 2 anos depois, exatamente 2 anos. Em janeiro de 2008, houve a saída do pastor fundador, pastor Silvio Correia, que foi um desbravador que começou o trabalho. E a igreja começou um período de oração buscando uma orientação de Deus, né? E chegou em abril, o nosso presidente na época, Martinho Cunha, me procurou e fez o convite. Só que o desafio era muito grande. Na parte deles, quase que uma loucura. A minha experiência era muito limitada. Eu havia sido líder de jovem, professor de escola bíblica, mas nunca liderado um rebanho dessa forma. E o Martinho acreditou, junto com toda a diretoria, na época a saudosa irmã Laudiceia Gonçalves, uma amada mãe realmente, uma incentivadora do meu ministério. E daí, dia 11 de maio de 2008, então, ocorreu a minha ordenação. O pastor amigo, o pastor Sebastião André veio, nos ordenou o pastorado. E estamos aí 5 anos caminhando junto com a comunidade Ágape. Nós temos umas fotos aí mostrando, vou pedir para o Dolásio mostrar para a gente o momento da ordenação do pastor, que eu creio que para todo ministério, para todo pastor é um momento muito emocionante, não é? Muito marcante. Como é que você se sentiu naquele momento? Aí a gente começa a ver as fotos. Poxa, o Senhor me trouxe para algo novo, para algo grande, para algo maior, além até do que eu posso imaginar, né? Como é que foi no coração, vou dizer nem do pastor, mas do Robson ali naquele momento? É um misto muito grande, né? No primeiro momento você vê tudo que Deus veio projetando no seu coração durante toda uma vida, começa agora a de fato acontecer. Chamado de Deus, né, como foi para mim na adolescência, tenho me provido de ti para esta hora final, aquilo muito forte, marcando sempre a mente. Mas por outro momento é a ideia de totalmente impróprio, desajeitado, incapaz. E daí você vai se acalmando o coração, porque é desses que Deus usa, é através desses que Deus trabalha. É um misto muito grande disso. Opa, Deus cumpriu todas as promessas, Deus é fiel. E agora, como é que a gente faz? E descobre, nunca seremos capazes. A dependência em Deus é que vai nos fazer avançar a cada dia. Vai nos capacitando, vai nos envolvendo, vai nos direcionando, né, pastor? O pastor é muito jovem, né? Obrigado. Tem uma vida inteira pela frente ainda. Mas é isso que eu vejo que é tremendo nesse cuidado, nesse carinho do Senhor. Então nós vemos vários ministérios hoje, o reino é um só. Existem várias denominações, mas com cada uma delas Deus tem algo em peculiar, Deus tem um chamado em peculiar. E o que o pastor diria assim, que seria um diferencial do ministério Ágape hoje? É o grande desafio, né? No primeiro momento todas as igrejas têm a mesma missão. Levar o homem, conectar o homem a Deus, adorar a Deus, proclamar o seu reino. Mas num segundo momento a gente vai entender também de que Deus acaba plantando igrejas ou permitindo o nascimento delas com alguns propósitos específicos, né? Nós temos assim um desejo muito grande, um entendimento pela ação social, temos investido cada dia mais nisso. Hoje temos um pastor de tempo integral, o pastor Carvalho, nessa área. Então a gente tem sonhado muito essa questão do social, né? Onde há uma imagem de trevas, onde há um cenário de trevas, estabelecer uma imagem de reino, de restauração. Que a igreja é uma resposta para a sociedade, né, pastor? Com certeza. Ela tem que ser essa resposta para a sociedade. Isso tem nos inquietado e eu diria que hoje há um momento quase que uma desconstrução do que a gente diria que temos como visão de igreja, do que ter uma visão bem delineada, porque Deus tem trabalhado isso muito forte em nós. Né? Nós precisamos ser essa resposta. Se o mundo está em trevas é porque estamos brilhando pouco. Exatamente. Estamos ali na Otávio Cesário Pereira, com a Saúl Chaed, que benefício aquelas pessoas ao nosso redor têm desfrutado. Então, Deus tem nos inquietado nesse sentido assim, né?
e nós queremos ser uma resposta para a sociedade mesmo, nos unindo com outras igrejas, com certeza somos um só corpo, um só reino, mas queremos ser. Então Deus tem nos chamado para ação social, as nossas missões têm sido voltadas na restauração das crianças, a gente tem umas 3 ou 4 frentes de trabalho específicas que trabalham com crianças, seja no resgate delas de situações de risco ou até de educação também, como acontece na África, né? Então Deus tem nos levado a isso, assim, e mostrar esse amor de Deus em ação. E é tremendo porque eu vejo assim que Deus, nesses dias, Ele tem nos desafiado como igreja, principalmente a plantar na vida das nossas crianças e dos nossos jovens, porque nós cremos, diante de todos os relatos e todos os acontecimentos, Jesus está às portas. E eu creio que o maior alvo do inferno hoje é destruir as nossas crianças, destruir os nossos jovens, que são a geração. Não, eu não creio em um levantar de uma próxima geração. Eles são a geração do arrebatamento. E quando a gente cuida dessas crianças, a gente consolida o reino de Deus nesses jovens, a gente automaticamente está estabelecendo o vinde do Senhor Jesus para buscar, não é, pastor? No próximo bloco a gente vai estar falando um pouquinho mais a respeito, então, dessas missões, ações sociais, a Missão África, né, pastor? Missão Camboja, que tem atendido várias crianças. Vamos falar um pouquinho sobre o Natal Kairos, também sobre os pequenos grupos. Eu dei uma olhadinha lá no site. O endereço da igreja também, o site está passando aí na tela para você poder estar dando uma olhadinha. E a gente vai conversar um pouquinho também a respeito do Momento Ágape, que é um momento especial que tem na TV MCA de segunda a sexta aqui, sempre antes do MCA Notícias, né, pastor? Então, meus queridos, a gente vai continuar aqui batendo papo, tomando o nosso cafezinho e dentro de alguns minutinhos a gente volta para você conhecer um pouquinho mais de todo o trabalho ministerial da comunidade Ágape aqui da cidade de Itajaí. É só um minutinho e a gente já volta. Everlasting, your light will shine.